Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Aqui é o Denis e eu acho que podcast também é marketing de conteúdo. Olá, meu nome é Bruno Cardoso, eu amo a programação, mas não aguento mais ver código na minha frente. Oi, eu sou a Bruna, eu não sei o que eu vou fazer daqui a 3 anos. Eu sou a Karina Andrade e eu não sei explicar pro meu pai com o que eu trabalho. Muito bem, estamos aqui no nosso primeiro podcast, o podcast da Mateada. É um prazer receber vocês aqui nesse primeiro programa e a gente vai falar um pouquinho sobre como é trabalhar em agência digital, né? Todo mundo tem um pouco de experiência aqui, a gente vai contar um pouco das nossas histórias, vamos falar um pouco de como é que é o dia a dia numa agência, né? Pra quem já trabalha em agência vai se identificar um pouco e se tiver algumas histórias legais pode compartilhar com a gente. Manda um e-mail pra gente no e-mail podcast@mateada.com.br e pode contar a tua experiência lá que a gente vai ler o teu e-mail aqui no próximo programa. E pra quem não trabalha ainda, nunca trabalhou em agência, pode ser que crie uma versão agora aqui, né, e fuja de vez desse negócio. Então vamos lá pro programa. Mas antes de começar o tema de hoje, do nosso primeiro podcast, eu quero falar de uma parceria com a SEMrush. O SEMrush que é um grande parceiro nosso e acreditou em nós mais uma vez nesse primeiro programa aqui do podcast Mateada. E nesse primeiro programa eles deram uma surpresa, né, Karina, para todos os nossos ouvintes aí. Será que eu posso participar? Eu acho que todo mundo participar porque é limitado a quantidade de códigos. Eles deram 30 dias free para quem for agora e se inscrever na ferramenta. Faz o cadastro agora e usa a ferramenta no plano Guru durante 30 dias, experimentar todas as facilidades, que é uma ferramenta fantástica, né? Com milhares de recursos. O SEMrush é uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar. Depois que eu inseri ela no meu dia a dia, eu não consegui mais substituir por outra ferramenta. Uma das coisas que eu mais gosto lá, inclusive, é o monitoramento de palavra-chave, porque é um trabalho que tem que ser feito em SEO e existem poucas ferramentas de qualidade, assim como o SEMrush. Então é uma ferramenta que eu gosto muito, eu uso muito no meu dia a dia. E é uma ferramenta que vale a pena o investimento, porque a quantidade de informação que ela te dá, se a gente for fazer isso na mão, isso vai demorar muitas horas, né? Daqui a pouco tu teria que ter um funcionário só para ficar coletando essas informações que o SEMrush coleta para ti automaticamente. Então, muito obrigado, pessoal do SEMrush, por acreditar mais nesse projeto. Para quem não conhece a ferramenta ainda, é uma baita oportunidade aí. Clicando no link que vai estar no post dessa publicação, vocês vão se inscrever. Essa inscrição ela é por tempo limitado, né? Então, tem 10 dias aí para fazer a inscrição, mas depois de feita essa inscrição, ela vai valer aí por 30 dias para experimentar e testar a ferramenta. E aí eu tenho certeza que se apaixonar por ela. Vida em agência. E eu quero começar fazendo uma pergunta pra vocês, pessoal que já trabalhou em agência. Quem aqui nunca sonhou em vender coco na praia, né? Eu acho que é um sonho bastante comum em quem trabalha com agência. É um trabalho muito legal, eu sou apaixonado, gosto muito de trabalhar, mas às vezes é bastante estressante, né? Tá, mas eu não entendi essa tua pergunta, eu nunca pensei em vender coco. Isso é porque tua experiência com agência é pequena ainda, Bruno. Tu trabalha aqui na Mateada, que é uma agência legal, tranquila, mas tu nunca teve estresse com o cliente, passar... Azia, esporte interativo, o que tu tem a dizer pra ela? Digamos, resumindo em poucas palavras, dormimos algumas noites no puff dentro da agência. Bah. E nas noites que não dormimos na agência, nós dormimos no hotel na rua da agência pra não ter que ir pra casa e depois perder tempo voltando pra agência. Que isso? É, fora de brincadeira. Em algumas agências essa rotina é bastante comum, né? Ter que trabalhar, virar à noite, trabalhar 24 horas, às vezes corrido pra entregar alguma coisa que tá no prazo, mas muitas vezes até já passou do prazo. Eu lembro que eu participei algumas noites com vocês dessa empreitada, né, o Bruno? E tem um episódio muito legal, tinha um cara que trabalhava junto nesse projeto, fazendo uma parte específica do projeto lá, e ele também tava virando noites e noites, e aí ele foi pra agência sem roupa, só com a roupa do corpo, e aí o trabalho pegando e precisava entregar e virar noite e tal, e ele não podia ir embora, e aí pagaram uma noite de hotel pra pelo menos o pessoal poder ir lá, tomar um banho pelo menos, né, e tirar um cochilo pelo menos ali, pra dar uma renovada, voltar um pouco inteiro pra agência. E aí ele foi pra lá, só que ele não tinha roupa, ele não tinha nada, ele não tinha trazido nada de casa. Aí o que ele fez? Ele tomou banho, lavou a cueca no banho e secou a cueca no micro-ondas. Meu Deus.
Não é brincadeira. Eu não acredito. Daí que vem a criatividade de quem trabalha numa agência. Tava um ritmo, já vinha há algum tempinho, assim, não muito tempo também, mas não vou lembrar exatamente quantos dias, mas alguns dias já nesse ritmo. Então, o pessoal tava tão cansado que se fosse pra casa, entrava naquele pensamento, assim, mesmo involuntariamente. Puxa, já deu tanto sangue que agora eu vou dar uma descansada. Então, naquele dia que era pra chegar às 9, acabava chegando às 11, 11h30, 2 horas. Então, pra não acontecer isso, nós dormimos, se não me engano, foram 6 pessoas pra no outro dia estar cedinho lá na agência, mas foi muito bom. E foi um projeto que durou bastante tempo, né? Foi um projeto longo, né? Também tá sendo novidade, né, pra algumas pessoas que estavam participando. E o prazer de ver o projeto no ar depois de tanto sofrimento. Ah, isso é o que vale a pena, né? É assim, a gente brinca até, realmente é desgastante, tem muita coisa complicada, mas o prazer de estar ali, e isso que é engraçado, né, Denis? Nós trabalhamos junto, e você sabe que aí que tá aquele sentimento de equipe, né? De você tá um parceiro realmente do outro, um amigo do outro. Não adianta, se você não trabalhar com seus amigos, isso não dá certo, porque ninguém ia topar fazer uma coisa dessa, né? É verdade, eu acho que da minha história de vida aí, os meus maiores amigos hoje são as pessoas que acabaram ficando mesmo pra história, são as amizades que eu fiz dentro das agências, assim, eu acho que um pouco por causa desse comprometimento, assim, onde realmente uma pessoa depende da outra pra conseguir entregar, mas também por uma questão de identificação, né? Eu me identifiquei muito, eu achei pessoas parecidas comigo quando eu tava trabalhando em agência. É verdade, exatamente. A gente tá falando de agência, essa história de virar à noite, passar a noite trabalhando, mas isso não acontece em todos os lugares, né? Até porque quando a gente fala de agência, a agência é uma coisa muito ampla. Pra vocês terem uma ideia, eu, pelo menos uma vez por semana aqui, eu recebo book de modelos. Eu acho que elas entram, o pessoal entra no Google, procura agência, encontra o site da Machada lá, acaba entrando no formulário de contato e enviando o book pra gente. Porque é muito amplo, né? Quando tu fala de agência, tu pode estar falando desde agência de modelo, agência de publicidade, agência de marketing. Agência de emprego. Agência de emprego, então tem agência de tudo até coisa. Do nosso mundo, especialmente, a gente tem algumas aí das principais, de tipos diferentes, que são as agências de publicidade, agência digital, onde é muito focada em criação, agência de marketing digital, que embora o nome seja parecido, o trabalho, o dia a dia é bastante diferente, e também tem as agências chamadas Full House, né? Full House é uma agência que faz tudo, tá, Bruna? Só pra explicar, né? É uma agência que faz tudo. Full, cheio, casa, cheio, tem tudo. Criação, tem marketing, tem de ponta a ponta, que é o que a Cadastro faz agora. Quando a gente tá falando de agência de marketing digital, que é um pouco mais parecido com o nosso dia a dia aqui na Machado, acho que não tanto parecido com o Bruno, a agência de marketing digital ela é um pouco mais tranquila, né? A gente não tem esse sofrimento aí de ter que virar noites aqui trabalhando. Raramente acontece isso, mas na maioria das vezes é um trabalho tranquilo. Eu acho que isso acontece muito mais nas agências que trabalham com desenvolvimento mesmo, né? Só que eu não consigo entender, eu nunca trabalhei numa agência de desenvolvimento, né? Mas eu não consigo entender o que acontece, que a coisa sempre termina assim, né? Tipo, não sei se o erro é do cliente ou acontece dentro da agência, mas o projeto sempre se resolve nos últimos 3 dias, assim, dormindo e virando a noite. Eu tenho muitos amigos que trabalham em agência e geralmente acontece, passa ali 2-3 meses trabalhando num projeto mais ou menos tranquilo, e quando chega lá no final dá aquela pauleira e tem que terminar e tem que virar a noite. É uma coisa que não dá pra entender, assim, né? Na maioria das vezes, o culpado por tudo isso, que me desculpem agora os clientes, mas são os clientes, né? Porque o cliente, ele fica querendo, não, isso aqui não ficou tão legal, vamos refazer essa parte e tal, e aí, enquanto tem tempo pra isso, ele fica mandando refazer, né? Agora, quando o projeto começa a ir pra reta final... Aí vai tudo pro ar do jeito que tiver e vamos tocar isso aí. Aí quem acaba se ferrando é o programador, né, Bruno? Exatamente. Sempre sobra pro programador, né? Não tem jeito. Mas é engraçado, a Karina falou e é verdade. Se você conversar com o pessoal que trabalha de agência, tem essa vivência, é muito comum acontecer isso. E é engraçado porque eu passei um período da minha vida profissional trabalhando, troquei bem o 8 por 80, assim. Eu saí de uma agência, trabalhando muitos anos, e fui trabalhar num mundo muito corporativo, assim, né? Eu trabalhava em empresa grande, multinacional, então é um mundo totalmente diferente. E como tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Mas tentando, pelo menos do meu ponto de vista, do que a Karina comentou, né? O porquê que acontece, a impressão que eu tenho é que naquela empresa grande, naquele mundo corporativo, é tudo muito bem detalhado, tudo tem que ser documentado. Então, um projeto, para começar pelo tamanho do projeto, né? Quando a gente fala de site, já é uma coisa menor. Um projeto numa empresa grande, ele já tem que fazer análise, tem que aprovar a análise, o cliente aprova todas as etapas e não começa um trabalho sem aprovar a etapa anterior. E na agência a gente não vê muito isso, né? Na agência é aquilo, ó. O cliente passou o briefing, já vai pro layout, o layout aprovou
primeira tela já tá indo pro desenvolvimento e assim vai. Aí acaba acontecendo essa loucura no final, né? Essa impressão que eu tenho. O processo é totalmente diferente, né? O processo de trabalho é totalmente diferente. E por que será que esse pessoal que trabalha numa agência, então, não acaba migrando para empresas corporativas? Então? A impressão que eu tenho, Denis, que como eu acabei de comentar, né? Eu pude participar desses dois mundos. Esse mundo corporativo, ele é muito legal. Dependendo da situação, você até acaba, de repente, tendo um salário um pouco mais alto e tudo mais. Só que é um mundo, como o nome já diz, ele é muito corporativo. É aquele ditado, né? Cada um por si, Deus por todos. Nas agências, como é aquilo que nós comentamos, um depende do trabalho do outro. E eu acho que acontece muito esse negócio de amizade. Leva para aquele lado de amizade, né? Aquele negócio de sair do trabalho e tomar uma cerveja, como nós fazíamos quando trabalhávamos juntos, né? Vai jogar uma bola no final de semana, vai sair, vai viajar com as namoradas, com os namorados, enfim. E eu não sei se foi a minha experiência, mas no mundo corporativo não tive muito essa experiência. Muito pelo contrário, você encontrava o pessoal da empresa assim, malemar na festa da empresa, né? E tu acabou saindo do mundo corporativo pra voltar pro mundo de agência, só que numa posição um pouco diferente, né? Tu agora tá com um negócio teu, né, Bruno? Que é a Plano B, inclusive, pra quem quiser visitar aí, é planobweb.com.br, é isso? Isso, exatamente. Eu tive essas etapas, né? Eu fui pro mundo completamente corporativo e quando eu voltei pra tocar a minha, né? Junto com o meu sócio. E é justamente por causa desse mundo que é bem diferente. Eu não me vejo, assim, naquele mundo totalmente corporativo, assim. Eu gosto desse negócio de agência, que tem aquela correria, tem sim aquele dia que você se programou em sair um horário e não consegue, mas o mais legal de tudo é isso, é você trabalhar com pessoas que são dos seus amigos, né, amigas. Aqui mesmo na agência a gente procura sempre fazer um happy hour, vai tomar uma cerveja, comer uma pizza, almoçar o pessoal junto, e isso assim você não vê nesse mundo corporativo. Outra coisa que acaba mudando bastante de agência para agência são as áreas lá dentro, né? É muito diferente quando a gente tá falando da área de marketing digital, por exemplo, que a gente não tem aqui muito forte, pelo menos a área de criação. A área de criação acaba sendo uma área muito mais parecida com uma área de apoio às outras áreas, mas tem algumas coisas bastante em comum, né? Uma delas é o comercial. Algumas vezes tem um departamento comercial, outras vezes, que nem como aqui na agência agora, o comercial é feito por mim. Na Plano B também é feito por vocês mesmos o comercial, né, Bruno? Isso, na verdade pelo Gustavo, né, que é o meu sócio, ele faz o comercial e eu fico mais na parte de estratégia e administração, né? E outra área bastante comum também, e sempre quando a gente fala em trabalhar em agência, a maioria das pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é trabalhar com atendimento. Acho que o atendimento é a área mais glamurosa do trabalho em agência, né? Na verdade, eu acho que muita gente acha que pode trabalhar em atendimento. Eu vejo muita gente saindo da faculdade e indo direto estagiar em atendimento, mas pra mim é uma das áreas mais difíceis, assim. Eu acho que a pessoa tem que ser muito, muito competente, tem que entender de tudo, tem que ter um bom relacionamento com o cliente, então eu acho que é uma das atividades mais difíceis da agência é o atendimento. Só que eu não sei, eu acho que o mercado não tem uma leitura muito disso, assim, né? Acabam colocando um estagiário lá, alguém sem experiência. Parece que quando a pessoa não tem experiência ainda, nenhuma coisa prática, tipo um Photoshop ou com programação, ela acaba caindo no atendimento, né? Mas na verdade eu acho que é um erro. Acho que a frente da agência com o cliente, aquilo ali faz toda a diferença pro resto do trabalho inteiro, né? Muitas vezes o atendimento ele pode até suprir uma carência da própria agência, né? Muitas vezes o serviço até nem tá sendo tão bem prestado assim, ou ele tá até desgostoso com alguma coisa que tá vindo de resultado, mas se o atendimento for bom, ele consegue passar por cima disso, né? Ele consegue contornar essa situação, ele consegue dar mais tempo para que a equipe consiga trabalhar e dar resultado, consegue segurar a impaciência do cliente, que é algo bastante comum no nosso dia a dia. A gente precisava de um atendimento. Essa parte agora tu corta. Não, mas não, a gente não tem atendimento assim a pessoa. Temos? Não. Ah, tá. A gente precisa. Por quê? Ah, porque isso falta, né? Ah, fala tu com o teu cliente. Ah, fala tu com o teu cliente. Eu acho que essa coisa de não ter, se tu tem um problema, tu não sabe com quem tu vai falar, quem é que vai te ajudar a resolver. Eu acho que tem uma pessoa ali dá uma segurança. No início a gente tinha uma ideia de que seria muito legal o cliente de link patrocinado ou de SEO quando ele tem contato diretamente com o analista da conta dele. A gente pensou, o cara vai conseguir atender super bem, né? Vai estar por dentro da conta do dia a dia do que tá acontecendo. Só que o que começou a acontecer é que os analistas acabam se envolvendo demais, ficam muito tempo conversando com o cliente e às vezes não conseguem nem executar o trabalho direito porque estão atendendo ligação, estão respondendo e-mail. Então, nesse sentido, acho que falta o atendimento aqui. Mas a ideia inicial era legal, assim, né? De ter o contato direto. Ou seja, a gente quis inovar, mas no final das contas a gente descobriu que um mercado de anos tava certo esse tempo todo, né?
chegamos de fresquinho ali, achamos que ia dar tudo certo. E o planejamento? O planejamento acho que é a parte, dá pra dizer que é a parte criativa de uma agência, né? Ele que cria as ideias, ele que define o que vai ser feito e como vai ser feito, cria a estrada por onde os analistas ou o pessoal da criação vai trilhar, né? Qual é o caminho que vai ser feito. Eu vejo pelas coisas, pelos trabalhos que as gurias dos links patrocinados me mostravam no início, quando eu começava a fazer banner, que não tem como não ter a criação. Eu nunca tinha feito banner pra links patrocinados. A primeira vez que eu fiz foi aqui. Aí a Cris me mostrou e eram umas coisas muito feias, nada apelativa, sabe? Ninguém tinha vontade de clicar. E aí tu começa a ver a importância que um bom design tem. Mas o design ele vai além de ter simplesmente o dom de mexer no Photoshop, o dom artístico ali. Porque tem toda a maneira com que a informação é disposta ali, mas a maneira que tu vai dispor esses elementos na tela pra fazer a pessoa chamar atenção pra aquele determinado ponto ou não, tem muito a ver com o UX aí, né? Que é a experiência do usuário. E até que ponto essas coisas estão juntas dentro da mesma pessoa, até que ponto ela deve ser separada, né? Porque tem algumas agências que tem essas duas pessoas trabalhando separadamente e em algumas agências é o mesmo profissional que acaba fazendo as duas coisas. Aqui hoje a gente não tem, né? Tudo fica a cargo da Bruna. Tu sente falta de ter uma pessoa pra trabalhar só com experiência do usuário? Não sei se eu sinto. Acho que não, me viro bem assim. Porque se eu tenho alguma dúvida, se eu preciso de, o que tu acha? A gente acaba trocando uma ideia entre nós mesmos aqui. Acho que supra essa necessidade. E a importância do pessoal da redação nessa colaboração, porque são três coisas que acabam andando junto, né? A experiência do usuário, o design e o pessoal da redação também. A redação também ela é bastante importante, mas rola um conflito aí, né? Rola. Ficou muito grande o texto, agora o texto é muito pequeno, não, eu preciso que o texto seja maior. Agora, a gente tá fazendo um novo site da Mateada, eu tô vendo bem como é, porque eu tô trabalhando em conjunto com a Bruna, com a outra Bruna, que faz o conteúdo. E aí eu tenho que, Bruna, olha só, diminui esse botão, faz mais linha, menos palavras, menos caracteres. Aí tu começa a ver como é importante trabalhar junto. E como é irritante. Quando vai uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa X pra meter o B dele no vai um terceiro. Você sentiu muita diferença, Bruna, do designer que você tá acostumado para um design específico para link patrocinado ou não? Senti, porque até o espaço acaba sendo muito limitado, né? Então tu não pode inventar muita coisa, tu não pode usar muitos elementos, daí tu tem que ser uma coisa bem direta, que a pessoa tem que clicar e deu. É bem diferente, foi bem diferente fazer. A gente não tá falando de Facebook, né? Era isso que você ia falar? Não, eu ia falar que a gente ainda deu um outro desafio pra Bruna, porque ela não tinha experiência em fazer site, e a gente largou o Bootstrap na mão dela. Olha, Bruna, faz aqui um site, agora respeitando as regras do Bootstrap. Não, e eu ia falar do Facebook, que ainda tem aquela regrinha dos 20%. Às vezes o cliente manda um super texto de uma promoção com não sei quanto por cento de desconto, tem que botar toda a regra do desconto na imagem. E tu tem que fazer caber aquilo e tornar aquilo atrativo. Eu acho que é um trabalho assim... Nossa, eu tô longe de conseguir fazer aquilo ali. Sei mexer no Photoshop, sei fazer um monte de coisa no Photoshop, mas essa coisa de casar uma coisa atrativa com respeitando as regrinhas e conseguir converter o usuário é muito complicado, né? A pessoa tem que ter um dom artístico aí, né? A ferramenta, ela é fácil de usar, né? Qualquer pessoa que estude um pouco de Photoshop ainda com os dias tá dominando a ferramenta. Não dá pra dizer que eu domino a ferramenta porque eu não trabalho com ela no dia a dia. Não, mas tu me ensina várias coisas, mas né? Eu sei quase tudo na ferramenta ali, atalhos, aonde tal. Só não sabe fazer uma coisa bonita. Eu só não sei fazer uma coisa bonita. Assim como algumas pessoas, tu dá um potinho de tinta, um pincel e uma tela em branco, o cara faz uma obra de arte, coisa mais linda. Pra mim, se der, vai sair nada. Então não adianta, não. A ferramenta não faz o design, né? O que faz o design é o profissional. Então tem que ter o dom, né? É algo muito artístico trabalhar com arte. Sensibilidade também. E tem também o profissional de mídia. É diferente, né? Quando a gente tá falando de uma agência de marketing digital, o mídia é aquele cara que cuida muito mais de link patrocinado. Agora, nas agências mais tradicionais, o mídia é aquele cara que negocia com o portal, que faz a mídia mais em quantidades maiores, negocia geralmente com Terra, com Globo, e acaba fazendo uma publicidade direta. Essa é a palavra que eu tava querendo buscar. É fazer uma publicidade direta com os portais e cortam essa interface que existe com ferramentas como o Google AdWords, por exemplo. Que pra nós acaba sendo aqui uma das principais ferramentas quando a gente tá falando de mídia. E aí vem o cara que eu acho que é o cara mais sacrificado daquilo que a gente estava contando antes lá no início, de ter que virar as noites aí, que é o analista ou o responsável pela produção. São os famosos programadores aí, que é a galera que toma café o dia inteiro nas agências, né? Isso aí você conhece bem, né, Denis, também. Você teve uma época assim, né? Pois então, eu trabalhei como programador também e eu gostava bastante, Bruno, de trabalhar com isso. Eu acho que é uma realização muito legal, assim, quando tu vê um projeto entrar no ar e tu saber que ele tá funcionando porque tu deu vida àquilo, né? Acho que dá pra dizer que o programador é o cara que coloca a alma
alma no site, né? É verdade, é uma sensação muito boa, né? Também gostei muito, na época que eu programei, eu pude programar em outras linguagens, né? Nesses intervalos eu cheguei a programar em 3 linguagens diferentes. Eu não sei como foi com você, sei lá, comigo foi assim, pelo menos. Você cansa de fazer só aquilo, aí você quer fazer outras coisas, né? Além de ficar só programando o dia inteiro. Ah, com certeza, eu senti isso também, acho que foi bastante desse sentimento que acabou me colocando pro lado do SEO aí, que é hoje o que eu prefiro fazer e o que eu faço no meu dia a dia. Tá, mas o programador também formata computador, conserta ar-condicionado. É, né? A pior coisa, foi falando isso, porque a pior coisa de trabalhar com agência, trabalhar com programação, é tu explicar pros teus pais e pior ainda pros teus avós o que é que tu faz da vida, né? É impossível. A Cristina, que trabalha com a gente já há 2 anos aqui, a partir desse mês agora, ela é nossa sócia aqui na empresa, né? E aí ela contou essa novidade em casa, ela disse que daí o pai dela sentou com ela daí pra... Não, então agora que tu virou sócia, por favor, me explica o que é que tu faz. Mas é difícil, não é só programação que é difícil, né? Explicar o que é SEO também é complicado, né? Eu não consigo explicar direito o que é SEO. O pai, que vira e mexe, ele me pergunta o que a gente faz. O que vocês fazem lá na agência mesmo? É muito engraçado que o computador pra gente é uma ferramenta de trabalho, ou seja, o que eu trabalho está no computador, né? Agora, as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas aí, o vizinho, o tio, ele já acha que a gente trabalha com o computador, né? Já que tu trabalha com marketing digital, então, tu entende tudo. Formata pra mim aqui o meu computador, que ele tá com problema aqui. Consegue instalar a impressora pra mim? Consegue arrumar a senha do Facebook do meu namorado. Me mata uma curiosidade, como que vocês explicam para as pessoas o que vocês fazem? Porque realmente eu concordo com a Karina, é mais difícil explicar o que é um SEO do que um desenvolvimento, porque você pode resumir, né? Você é programador, você fala, eu desenvolvo o site, aí fica bem mais fácil. O meu speech aqui, o que eu digo, o que eu repito sempre é, eu trabalho com publicidade na internet. Okay. A melhor maneira, né? É a melhor maneira, não é exatamente o que a gente faz, mas acho que é a maneira mais fácil de entender, né? Eu descobri que quando tu fala com a pessoa que trabalha com marketing, a pessoa já associa automaticamente com aquele cara que fica ligando pra tua casa, sabe? O senhor deseja comprar negócio. E aí as pessoas associam marketing com isso. Então eu já vi que falar marketing não é uma boa estratégia. Então eu já falo publicidade, que acho que consegue dar uma dimensão melhor do que realmente é o nosso trabalho. Eu também falo publicidade na internet, ou publicidade no Google, aí tento dar um exemplo, sabe quando tu faz uma pesquisa, tu não vê que tem um anúnciozinho e tal, daí a pessoa mais ou menos sintoniza o que é. Porque se for explicar a fundo mesmo, nossa, não tem como, tu tem que dar um curso de SEO pra pessoa, e dependendo da pessoa, é como tu falou, às vezes ela não tá muito interessada em saber a fundo o que tu faz, né? Eu arrisco dizer aqui que a maioria das pessoas, quando elas perguntam o que ela faz, ela tá muito mais interessada no free talk ali, tipo, essa pergunta e aquela pergunta do será que vai chover hoje, pra ela tá no mesmo grau de importância. É verdade. A não ser quando eu vejo que a pessoa realmente tá interessada, e aí pergunta, com o que tu trabalha? Eu trabalho com publicidade na internet. E aí ela devolve e pergunta, mas como assim? Me explica melhor. Aí eu sinto vontade de realmente explicar o que eu faço, porque a pessoa realmente tá interessada. Caso contrário, tu fala assim, com o que trabalha? Aí a gente responde, trabalho com publicidade na internet. Aí a pessoa do outro lado rebate, o meu sobrinho também fez um curso lá, não sei onde é. Eu coisa nada a ver, né? Eu falo que eu faço imagem pra Facebook, entendeu? Tipo, pra minha mãe, eu faço imagem pro Facebook. Não tem como explicar, né? Agora, se falar Facebook, todo mundo sabe hoje em dia, né? Como é que pode ser? Virou uma febre, né? Todo mundo tem acesso ao Facebook hoje em dia. E parece que virou uma regra tu ter Facebook. A gente tá fugindo um pouco do tema aqui, mas eu acho pertinente dizer, parece que se tu não entrar no Facebook hoje, tu não faz parte da vida das pessoas. A pessoa vai fazer um evento lá, vai fazer um aniversário, o convite já vem automaticamente só pelo Facebook, e aí se tu não aceitou o convite só pelo Facebook, parece que tu realmente não quer ir. Ninguém cogita a possibilidade do tipo, eu enviei e ele não viu o convite. Não, ele não respondeu, não quer ir no aniversário. Mas enfim, voltando um pouquinho pro tema, o Bruno falou de café, né? A gente tá falando de tomar café em agência. Eu sou um pouco viciado em café aqui, mas a gente tem uma outra coisa que nos move aqui, a nossa fonte de cafeína é outra, um pouquinho diferente, que é o chimarrão. Bom, o gaúcho, pra onde ele vai, ele leva chimarrão, né? Pra praia, tá tomando calor lá, um sol escaldante, tomando chimarrão. E aqui na agência não poderia ser diferente. Então o chimarrão faz parte do nosso dia a dia aqui. Acho que é a nossa principal fonte de cafeína. E é mais forte, Denis? Qual que você acha mais? Pois então, dizem que o teor de cafeína do café é tão alto quanto do chimarrão. Pra mim, nem o café e nem o chimarrão me despertam. Então, pra mim, o chimarrão me fico ligada de uma maneira. Eu também. De noite, se eu tomo, não durmo. Pra mim, o chimarrão funciona muito melhor. Muito melhor. Mas é porque também a gente toma muito mais, né? Tu não vai tomar café igual tu toma chimarrão o tempo inteiro. Às vezes a gente passa a manhã inteira aqui tomando chimarrão. Né? Não, eu e a Karina, a gente senta na mesa, a gente divide uma mesa aqui. E a gente divide uma térmica de chimarrão de 1 litro e a gente facilmente
provavelmente toma uma térmica daquelas ali e até mais, né? Ou seja, dá meio litro de água pra cada um. E será que essa água que a gente toma do chimarrão, ela tá contando naquela água que os médicos dizem que a gente tem que tomar 2 litros por dia? Claro. Conta, será? Porque o chimarrão é diurético, né? Tu elimina tudo. Então elimina tudo muito rápido. Tu elimina? Acho que não conta, não. Mas aí o fato de tu eliminar rápido, ele não faz bem pra saúde, então? Não repõe. Não te hidrata, né? Mas a gente precisa tomar água pra hidratar ou a gente precisa tomar água pra eliminar algumas impurezas? As duas coisas importantes. Não, se for pra eliminar, o chimarrão cumpre muito bem a função dele, né? A gente entrou num papo aqui agora. Uma coisa que eu acho que é engraçada, não é correta, mas é engraçada, que em todas essas profissões que nós passamos aqui rapidamente, a nossa, né, a programador que nós tivemos essa experiência no passado, ela tem uma coisa que nenhuma outra tem tão facilmente, eu diria, o dom de fazer gambiarra, né? Porque na criação, numa redação, num planejamento, se você tentar fazer alguma coisa mais ou menos, aquilo vem à tona de uma forma muito evidente. Agora, na programação, é muito fácil, é muito comum você passar por aí e ver tanta gambiarra por aí, que é uma pior que a outra. A pior coisa que tem pra um programador é pegar um código de terceiro, né? Alguém chega e diz, olha, a gente precisa da manutenção num site aqui que foi uma outra agência que fez. Chega a correr aquela lagriminha, né? Com certeza. Aquela vontade de fazer do zero. Não tem problema, eu vou ficar um pouquinho a mais, mas eu prefiro fazer do zero. A gente chama de POG, né? Que é Programação Orientada a Gambiarra. E pior é quando tu faz tudo comentadinho e dentado certinho, né? E aí vem outro e avacalha todo o teu código e mexe. Quando tu vai pegar de novo, ele tá todo bagunçado. Isso é uma tristeza. Mas a Bruna talvez ela possa afirmar isso ou não. Eu me arrisco no Photoshop longe de criação, mas só na ferramenta, brincando. E é engraçado porque quando você pega alguns layouts de site assim, é aquela forma das pastas, né? Tem aquele designer que ele faz as pastas tudo organizadinha, com o nome do layer, tudo bonitinho. Tem aquele designer que ele não coloca nem pasta, nem layer, não respeita nada. Eu sou dessas. Deve dar a mesma impressão quando eu pego o layout e falo, meu Deus, pra onde eu começo? Ou não, né? A Bruna quem vai dizer. Pior que dá uma diferença, assim, é difícil organizar. Eu só boto em pasta se é muita coisa, assim, tipo, uma grande pasta daí. Mas dá uma diferença. Eu gosto muito de pegar arquivos que estão em pastas, eu me sinto melhor, mas eu não consigo fazer. Organizar o arquivo em pasta, ele é muito bom e facilita muito o trabalho para quem trabalha com front-end, que é a programação HTML, que é quem tá fazendo a programação visual do site. É fundamental aquilo porque quem vai fazer o front-end, o cara precisa abrir o arquivo no Photoshop e precisa se localizar para saber onde é que estão cada um dos componentes que foram criados ali no design, para conseguir ocultar uns, conseguir copiar, enfim, precisa dar muito Ctrl+C, Ctrl+V ali para criar novas imagens em cima daquele layout, e se não tá feito em pasta, fica terrível, né, do cara conseguir se encontrar ali dentro, porque o pai da criança, ou seja, ou a mãe da criança, no caso da Bruna aqui, que foi quem criou, ela consegue facilmente navegar lá por dentro daquele monte de arquivo com nome estranho lá, tudo bagunçado, ela consegue se achar, mas para quem não participou da criação, é muito difícil de encontrar cada um dos elementos, né? Eu tô até me batendo, porque eu tô tendo que botar em pastas, né? Porque tu vai programar depois. Então eu tô dando uma organizada. Eu tô cobrando bastante dela aqui, ô Bruno. E se você partir do princípio que a pessoa, quem vai fazer o front-end, ele é mais voltado pra programação, lógico, automaticamente ele vai ser menos voltado pro design, pra Photoshop, então ele vai ficar mais louco ainda, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que pra trabalhar em agência, a pessoa precisa ser criativa? Precisa ser criativo, mas não é todo dia que a gente consegue ser criativo, né? A criatividade é uma coisa que ela vem, né? Sozinha, assim. A gente não tem... Infelizmente, a gente não tem controle, assim. Não é que nem sentar e, sei lá, escrever um texto. Tem que escrever um texto de qualquer jeito. Quando tu precisa fazer algo criativo mesmo, geralmente tu não consegue, né? Às vezes tu tá em casa, tu, sei lá, tomando banho, tu tem uma ideia legal. Agora, quando tu tá na pressão do dia a dia, a criatividade é um item complicado. E a criatividade, ela não se ensina, né? Ela tá com a pessoa. Porque a gente tem vários profissionais trabalhando hoje em agência e esses caras não fizeram uma faculdade diretamente ligada ao ramo, né? Não fizeram uma faculdade de publicidade, por exemplo. A gente conhece várias pessoas aí que são ótimos profissionais e o cara fez química, por exemplo, na faculdade, que não tem nada a ver. Então, não foi através da faculdade que ele recebeu esse estímulo de desenvolver a criatividade. Tem áreas da agência que exigem mais criatividade, que nem em redes sociais, por exemplo, né? Redes sociais é uma coisa que tu tem que ter criatividade, tanto pra tu criar coisa nova, aumentar engajamento e aumentar o alcance das coisas, como também, às vezes, o cliente te manda uma coisa muito bizarra e tu tem que transformar aquilo numa coisa muito legal. Então, eu acho que é uma das áreas mais
mais difíceis no sentido de criatividade, porque tudo tem que ser muito rápido, tem que ser na hora, você não pode ficar esperando o momento da criatividade, tem que ser ali naquele momento, né? Dá pra confiar no bom gosto e na criatividade dos clientes? Nossa senhora. Complicado. Mas eu preciso defender aqui alguns clientes que às vezes os clientes dão uma sugestão realmente pertinente, assim. Mas é muito comum a gente ver o cliente que ele acha que entende do negócio e vem dar pitaco, vem pedir algumas coisas que não tem pé nem cabeça. E aí a gente fica naquela sinuca de bico ali, sem saber como sair. Aquele cliente de SEO que chega e fala, mas eu li que tem que ter as meta tag keywords, né? E vocês não colocaram, por quê? É complicado, daí a gente tem que estar explicando, né? Além de fazer o nosso trabalho, a gente ainda tem que estar lidando com o cliente ali, tentando fazer ele entender por que aquela sugestão dele não está sendo aplicada. É difícil. É um desafio muito grande, né? É lidar com o cliente, porque como o Denis comentou, ele é o cliente, então existe aquele ditado, né? Que o cliente sempre tem razão. Mas ao mesmo tempo, se você sabe que no fundo, se você executar da maneira que ele quer, não vai ter o sucesso que precisa, né? Enfim. Mas é nessa hora que a gente tem que... Eu parto do princípio aqui que a gente tem realmente que bater de frente com o cliente nesse momento. Porque afinal de contas, o cara te contratou porque tu é o especialista no negócio, né? Então, uma vez ele vem aqui e contrata a gente pra fazer SEO porque ele acredita no nosso trabalho e nos considera especialista naquilo. Então não faz muito sentido a gente sugerir alguma coisa e ele não querer aplicar. Então eu geralmente bato de frente com o cliente quando eu digo pra ele fazer alguma coisa que ele não quer fazer, ou eu digo que eu não vou fazer uma sugestão que ele tá querendo aplicar, porque eu acho que faz parte do nosso papel educar também o cliente, né? Ele só vai saber realmente como fazer alguma coisa se alguém um dia ensinar isso pra ele. Eu acho que muitas vezes tem que ser a gente que tem que fazer isso. Eu acho que é mais complicado quando a gente tá falando muito de ter bom gosto, né? O cliente vai lá e diz que tem que ser amarelo o layout, por exemplo, aí fica difícil de tu explicar pra ele, porque não se ensina isso, né? Não se ensina a ter bom gosto. É um pouco diferente de SEO. SEO tu pode simplesmente explicar o porquê que meta keyword não funciona mais. Agora, por que eu não vou pintar o site de amarelo é meio complicado. Tem razão. Não, e quando o cliente é o teu chefe? Fica a dica. Vai, é difícil também. Essa indireta da Bruna agora é porque ela tá fazendo o site e eu tô igual o papagaio de pirata com ela, ainda não sai do ombro dela, mais pra cá, mais pra lá, põe maior, logo maior agora. Ô Bruna, mas eu posso te dar uma dica? Pra eles gostarem do site, põe bastante vermelho no site, tira e queda. Pode inclusive colocar um logo do Inter no rodapé. Pronto, vai passar rapidinho. Eu quero falar de um assunto que pode ser que seja bastante ligado agora. Turnover nas empresas, né? O momento da pessoa ir embora da empresa, da agência. Né, Bruna? Olha só! Não senti, né? Tá bom. Não, pra gente que trabalha com digital, é uma coisa bastante comum as pessoas terem uma vida curta, né? Geralmente a pessoa entra na agência, passa muitas vezes alguns meses, não chega nem a completar um ano e acaba saindo. Parte disso porque o mercado ele tá crescendo muito, né? Sempre existem muitas oportunidades disponíveis aí e muitas vezes a pessoa se sente tentada ali por ter uma oportunidade um pouco melhor, um salário melhor, ou muitas vezes ela tá desgostosa ou desgastada por causa de um projeto que tomou muito tempo dela, ela criou uma antipatia com a agência atual que ela tá e ela acaba saindo. Então isso é muito comum. Vocês têm notado isso bastante? Vocês sofreram com isso durante a carreira de vocês aqui no marketing digital? Agora o editor vai colocar aquele barulhinho de grilo, assim. Eu acho que essa rotatividade que a gente vê nas agências hoje tá muito ligado também ao perfil dos jovens agora, né? Parece uma velha falando dos jovens. Porque essa geração que tá aí agora, às vezes eu vejo o pessoal comentar aqui na agência, os estagiários, assim, os mais novinhos, pra eles ficar 6 meses na agência, meu Deus, é um tempão, sabe? Esses dias eu não sei quem é que tava comentando aqui, que tipo, fulano tá 1 ano lá na agência, tipo, 1 ano é uma eternidade, sabe? Porque a coisa acontece muito rápido, né? Às vezes tem gente, a Bruna mesmo tem 22 anos, né, Bruna? Uhum. E já é formada, sabe? Tipo, tudo é muito rápido, tudo é pra ontem, assim, tudo acontece muito rápido. Então, acho que essa rotatividade tem a ver com isso. A galera quer experimentar coisas novas, quer experimentar lugares diferentes, e é muito diferente de alguns anos atrás, né? Não precisa nem, não digo nem de muitos anos atrás, não tô nem falando do meu pai, né? Tô falando da gente aqui aí no início dos anos 2000, anos 90, ainda tinha essa cultura de ficar tempo na empresa, criar a raiz na empresa. Agora, ao que me parece, quanto mais tu conhece lugares diferentes e profissões diferentes, parece que a visão que se tem é que o profissional
é mais completo, né? Eu acho que parte disso também tem a ver com a maneira com que as pessoas trabalham hoje, né? A maioria das agências aí trabalha no sistema PJ, que é de pessoa jurídica. Ou seja, não cria um vínculo com o funcionário, né? Tu não tem um motivo maior para permanecer ali naquela agência, porque o teu vínculo empregatício com ele é muito frágil, né? Pode ser mandado embora a qualquer momento e tu não vai receber nada por isso, e aí tu não tem um comprometimento da empresa com o funcionário, e ao mesmo lado tu não tem um comprometimento do funcionário com a empresa, porque a qualquer momento se ele encontrar uma proposta melhor, ele pode simplesmente não aparecer mais lá na agência que ele tá e ir pra outra, por causa dessa falta desse vínculo, né? Eu acho que também agregado a tudo isso que vocês falaram, tem a questão também desse negócio da pessoa não tá convicta, né, do que exatamente ela quer. De repente ela quer trabalhar numa empresa mais descolada, mas ela quer trabalhar perto da casa dela, mas ao mesmo tempo ela gostaria de ter um salário melhor, mas ao mesmo tempo queria chegar rápido na faculdade, enfim. Tem esse negócio de experimentar muita coisa, porque se você perguntar, mas o que te falta, né? Muitas vezes a pessoa também não sabe dizer, né, o que ela quer. Eu acho que isso ajuda. Eu gosto muito de conversar com todos os funcionários aqui, e isso que tu falou agora é muito comum. Tu perguntar pra pessoa o que tu espera, o que tu deseja, que tipo de profissional que tu quer ser, com o que tu quer trabalhar e onde tu quer trabalhar daqui a 3 anos. A pessoa não sabe, ela não tem isso decidido ainda. Eu tô falando isso agora de frente pra Bruna aqui, ela tá fazendo com a cabeça sinal de que não, ela não sabe a resposta pra isso. Nossa, né? A Alandra veio perguntar isso semana passada, semana retrasada. Onde é que eu me vejo daqui a 3 anos? Vou saber, gente, é muito tempo, 3 anos. É muito difícil. É disso que estamos falando. Exatamente. Agora, o pessoal mais velho, alguém mais da minha idade, 36 anos já, a gente tem costume de planejar a vida. Eu sempre fui assim, de planejar coisas pra 5, 10 anos pra frente, sabe? O que eu quero fazer daqui a 10 anos? Hoje em dia, criou uma cultura muito imediatista, né? Uma coisa muito, o que eu vou fazer o mês que vem. Né? Deixa a vida me levar, né? É, mas é. Quem é que tá certo, quem é que tá errado agora? Tá, mas afinal de contas, é bom ou não é bom? A gente levantou um monte de ponto aqui positivo, um monte de ponto negativo. Vocês gostam ou não gostam de trabalhar em agência? A gente responde? É pra responder, era pergunta retórica. Eu fiquei na dúvida também, pra ver se ia encerrar assim. Não, encerrar com uma pergunta não. A ideia é que vocês digam sim, meu Deus, eu adoro. Eu só preciso falar uma coisa aqui. Se você quiser colocá-lo, não vai ficar a seu critério. Eu preciso comentar que eu também tenho amigos no mundo corporativo. Vocês estão ouvindo esse podcast, não me xingue. Eu vou falar, então quer dizer que eu te conheci no mundo corporativo, você não gosta de mim aí. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.